Olá, olá, muito bom dia. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Acho que estava estourado antes. Bom dia, dona Letícia. Me avisem, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Espera aí que eu vou botar o óculos para enxergar vocês dizendo. Rosaninha, você também tá aqui, minha irmã. Você veio para a live mais importante do ano, que é a primeira. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Ai, ai. Fica até o final, querida irmã. Você só aparece, dá oi e vai embora. Live de madrugada, ô querida. De madrugada foi a hora que eu acordei para escrever meu livro. Que parece que acabou a primeira etapa. Agora eu vou construir as aulas para fazer. Para gravar o curso. Que vai sair em fevereiro. Bom dia, Cláudia. Cláudia sumiu, Cláudia Eide. Foi minha aluna na turma 1. Fez imersão. Imersão não, fez o retiro lá em Campos do Jordão comigo com a Rafa. Como assim às 7? Pra quem acordou às 4, porque eu mudei meu horário, gente. Não sou tão doido assim. Eu tô começando a acordar às 4, porque às 3 eu acho que tava cansativo. Mudei. Mas então, vamos ao nosso assunto da live de hoje. Vamos parar de falar de trivialidades. Hoje é uma live. Feliz ano novo pra vocês. É a primeira live do ano. E esta live é uma live proposital para ser a primeira live do ano. Porque hoje eu vou trazer alguns pensamentos nesta live para você de fato se colocar em direção a viver um ano novo e a um feliz ano novo. Minha irmã está dizendo aqui que não tem ninguém normal nesse sistema. Eu sou o único normal do meu sistema, gente. O resto é tudo gente doida. Mas eu sigo firme na resistência das pessoas normais. E como eu gosto sempre de dizer, nos começos das lives, e essa live de forma especial, talvez durante ela inteira eu vá falando vários pontos que motivaram ela a acontecer, porque ela foi uma live que veio se formando na minha cabeça desde o final do ano, ali de 15 de dezembro para cá, onde eu estava nas minhas elaborações de resoluções do ano de 2020, onde eu também atendi muita gente que estava neste processo de resoluções, de fechar o ano de 2020. E a morte, ela foi um assunto importante no ano de 2020. Foi um assunto importante porque muita gente perdeu muita gente no ano de 2020. E que possivelmente ainda vamos continuar perdendo no ano de 2021. E também teve muita gente que viveu vidas completamente mortas ao longo deste ano de 2020 que se passou, por não acordarem para construir de fato alguma coisa nesta vida. E muitas também por estar fugindo da própria morte. E foi aí que eu comecei a pensar sobre este assunto de morte para trazer para vocês já na primeira live do ano. Em seguida, eu recebi, dentro das caixinhas de perguntas aqui no Instagram, várias pessoas falando do medo da morte. E de como este medo da morte tem atrapalhado muita gente de construir algo nesta vida. O foco excessivo e a fuga excessiva desta morte, que é inevitável, que vai chegar para todo mundo, para mim, para você, para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama. O como este medo desta morte chegar está atrapalhando o processo de construção de vida de muita gente. Aí, coincidentemente, eu estava voltando de Macaúba, da cidade da minha esposa, dirigindo,
E no meio da minha playlist toca uma música do Raul Seixas, que é uma música horrível. Raul que me perdoe, mas aquela música é realmente ruim de se ouvir. Musicalmente ela é muito ruim, mas ela tem uma letra que se encaixou perfeitamente naquilo que eu estava pensando em trazer para vocês. O nome da música é Canção para a Minha Morte. E o Raul começa a música dizendo o seguinte: eu anotei alguns trechos aqui, mas eu não vou me prender aos trechos não, vou me prender às mensagens que ele traz. Para Amanda, Ouro de Tolo é uma música ótima, não reclamo dessa música não. Essa daqui que sim que é uma música ruim, que se chama Canção para a Minha Morte. O Raul começa a falar nesta música, na verdade ele começa a recitar, né, a música antes do instrumental começar. É literalmente uma música horrível. Procurem só a letra, não vão ouvir a música não, que é ruim. Mas ele começa a questionar que a rua que ele está passando hoje talvez nunca mais ouça os sons dos passos dele. Que a pessoa que ele encontra hoje, talvez nunca mais ele vai encontrar. Tanto pela morte da outra pessoa, como a morte dele mesmo. E que a gente nunca sabe em qual esquina da vida a morte vai encontrar a gente. Ele coloca assim: a morte, surda, caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela pode me beijar. E se a gente for parar para olhar só para esta cena, a morte caminha ao nosso lado e a gente não sabe em qual esquina ela vai encontrar a gente. Ela vai beijar a gente. Leva a gente para um lugar que, se a gente for resistir a essa morte, a gente nunca vai viver nada. Porque ela vai estar constantemente perto da gente. Aí, isso me faz lembrar essa parte específica da morte surda que caminha ao nosso lado. Me lembra muito o que Bert fala sobre a morte. Ele fala que muita gente vive correndo da morte. E nesse lugar da gente correr da morte, a gente fica o tempo todo olhando para trás e olhando para a morte que está correndo atrás da gente. E a cada vez que a gente para com medo da morte e olha para trás, preocupado se ela está chegando perto da gente ou não, a gente se impede de olhar para frente e olhar para a vida que se pode construir neste espaço de tempo entre o agora e o momento em que a morte vai encontrar a gente. Só que, se você não aceita que a morte está ao seu lado e caminhando junto com você, e que a qualquer momento ela pode chegar, se você não aceitar isso, que é uma coisa certa, que a morte vai chegar para todos nós, só não sabemos que dia que ela vai chegar, você pode viver uma vida completamente morta por estar o tempo todo fugindo desta morte. Percebe que é uma morte pior do que a própria morte, que é uma vida completamente morta por medo de morrer. Ficou quase um trava-línguas. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês hoje é que a gente precisa sim meditar a respeito da morte. A gente precisa sim continuar cuidando do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas ao mesmo tempo que a gente se cuida e que a gente faz um movimento de preservação da nossa própria vida, a gente precisa aceitar a nossa falta de controle diante da morte. E é engraçado que o Raul, em uma certa parte, eu acho que eu já estou pulando as partes da música que eu anotei, ele fala que a morte é algo tão grande que mata o gato, mata o rato e mata o homem, e que ninguém vai escapar dela. Eu gosto dessa parte dele, mata o gato e mata o rato, porque ela mata o predador e a presa. Independente de qual lugar da vida você esteja, independente de que posição você ocupe nesta vida, a morte de fato vai encontrar todos nós. Nós não seremos isentos dela. E mais ainda, o Raul coloca também, nesta etapa aí,
ele fala: morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. E realmente, talvez a morte seja o segredo da vida, no momento em que a gente aprende a meditar sobre ela. No momento em que a gente começa a perceber que a nossa vida vai se acabar e que a gente precisa, de fato, colocar os nossos olhos naquilo que nós podemos viver no hoje, naquilo que a gente pode construir no hoje. Na passagem que o Raul fala, que talvez essa rua que eu passe hoje nunca mais vai ouvir os meus passos, talvez a pessoa que eu encontro hoje talvez nunca mais vá me encontrar ou eu encontrá-la, me faz lembrar muito uma passagem que o Viktor Frankl escreve na autobiografia dele, que ele fala que depois que ele perdeu o pai dele em um campo de concentração nazista, ele começou a se despedir da sua mãe sempre como se fosse a última vez que ele a visse. Então, essa é uma possibilidade que a gente precisa olhar, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso último momento. A gente não sabe qual vai ser o último momento que a gente vai ter com as pessoas que estão em volta da gente. A gente não sabe qual vai ser o nosso último momento de terminar as coisas que são importantes para a gente. E aí é interessante que o Raul fala, é engraçado essa parte dele, porque o Raul ele usava muita erva, né? Aí ele fala assim, tomara que depois que eu morra, eu seja queimado. Não é bem essas palavras não, mas ele fala mais ou menos assim: tomara que no momento em que eu morra, eu seja queimado, que as minhas cinzas alimentem a terra, que alimentem a erva, que alimente um outro homem, e assim eu possa continuar vivo dentro daquele homem. Percebam a grandeza dessa reflexão do Raul, mesmo que ele fale em erva, que ele gostava de usar pra caramba. Tomara que quando eu morra, eu seja queimado, e a minha cinza alimente a terra, que alimente a erva, que alimente um outro homem, e que assim eu continue vivo dentro daquele homem. E talvez essa seja uma grande reflexão para você que não está vivendo de fato uma vida com sentido. O que você está construindo que vai ficar de você nesta vida como cinza, que vai alimentar uma erva, que vai alimentar um outro homem, e que assim você vai poder continuar vivo de forma indireta dentro deste homem que se engrandeceu a partir da sua própria vivência, a partir da sua própria vida. Esse pensamento me chega a uma discussão que eu estava tendo, discussão sim, né? Uma conversa que eu estava tendo com minha esposa esses dias, depois que a gente chegou de viagem, que a gente estava observando o movimento de algumas pessoas próximas a nós que vivem uma vida muito em busca de prazeres, que de fato não estão caminhando para construir algo de suas próprias vidas. E aí, nesta conversa eu me lembrei de uma outra coisa, que inclusive é uma coisa que eu queria indicar para vocês. É um livro, deixa eu pesquisar o nome dele aqui. O nome dele não, eu quero pesquisar o nome da escritora. É um livro de uma médica brasileira, que ela é especialista em cuidados paliativos. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, o nome do livro dela. O nome dela é Cláudia Quintana Arantes. Este livro é extremamente importante, traz uma reflexão extremamente importante, que ela escreveu a partir da observação de muita gente que ela atendeu e que estava à beira da morte. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. A gente só deixa para pensar na morte e para refletir sobre esta morte no momento em que ela vai chegar. Só que, no momento em que ela vai chegar, a gente não tem mais tempo de construir algo
que nos deixe realmente confortados por ter chegado a hora de partir. Por isso é que eu trago essa reflexão já para o começo do ano. É preciso que você pense no fim do ano, não lá na frente. Não quando ele estiver acabando e você começar a pensar, o que é que eu fiz neste ano? Será que foi um ano bom? Será que eu consegui construir alguma coisa de sentido, alguma coisa importante? É agora que você precisa pensar. O que é que, quando chegar no final do ano, eu vou ter orgulho de ter construído? O que, quando chegar a minha morte, eu vou ter, de fato, consciência de construção, consciência de ter vivido algo que fez sentido para a vida. Aí, no meio dessa discussão que eu estava tendo com a minha esposa, a gente começou a pensar os prazeres imediatos que a gente busca na vida, e que é uma tendência muito dos nossos tempos, com a mesma rapidez com que eles chegam, eles vão embora. Não são eles que vão te levar a uma boa morte. Eles te levam ao alívio da dor que você vive hoje. E é momentâneo, instantâneo, e ao mesmo tempo que vem, vai embora. É por isso que, quando nós estamos viciados em sempre buscar prazeres rápidos e grandes, nunca um prazer vai ser suficiente. A gente vai sempre estar em busca de mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí a gente entra nas vivências de milhões de compulsões. Então a pergunta que eu quero te deixar hoje é: o que de fato você está fazendo com a sua vida e que vai restar dela no dia que você se for? O que vai ficar de você? Aí o Raul tem uma outra passagem na música, vou voltar ao Raul, que ele fala assim, que ele vai ficar também no uísque que ele não terminou de beber, na música que ele deixou para escrever amanhã, e também nas agressões que ele fez às pessoas que estavam em volta dele. A gente também fica na vida das outras pessoas pelas coisas que a gente deixou de fazer, pelo mal que a gente fez às outras pessoas, pela ausência que a gente viveu diante das outras pessoas. Então a questão não é se eu vou deixar algo nesta vida depois que eu me for ou não, porque naturalmente nós vamos deixar algo. A questão é o que é que você está deixando nesta vida e o que vai ficar no dia que você se for. Se é a sua falta de paciência ou é a sua compaixão. Se é uma pessoa que não constrói nada ou se é alguém que está construindo vida. Mas para isso, para que a gente consiga olhar para a vida e de fato construir alguma coisa, a gente precisa parar com essa paranoia de querer correr da morte, porque a gente não tem como correr dela. A gente precisa sim, mais uma vez, continuar cuidando da nossa vida, dos nossos corpos, da nossa saúde, mas ter a consciência que a morte vai chegar. E eu arrisco dizer que talvez o nosso maior medo não seja de fato a morte. Seja a gente chegar na morte e perceber que a gente não viveu nem um dia sequer. Que a gente não fez nada com a oportunidade de vida que a gente teve para se viver. E aí que eu gosto muito de um exercício que o Bert coloca em um dos livros dele. Em um não, né? Eu acho que ele repete em alguns outros livros. Mas ele propõe a uma pessoa que chega com esse questionamento do medo da morte, ele propõe assim, olha, imagina, quando você chegar em casa, senta um pouquinho, faça uma meditação e imagina que você sai do seu corpo, vai lá no mundo dos mortos,
se deita junto com todos os mortos que estão lá, olha para todos eles e diz: eu sou um de vocês. E percebam que nós já somos um deles. Porque a nossa morte é algo inevitável, que não adianta a gente ficar lutando contra ela. Mais importante é a gente olhar para que vida nós estamos construindo antes que essa morte chegue. Antes que o nosso tempo acabe. E sim, o nosso tempo é escasso. Sim, a gente precisa começar a olhar para coisas que tenham significado. Ou a gente vai se tornar um monte de zumbi, morto-vivo, em busca de prazeres. E talvez esse seja uma das grandes lições do Corona, desse ano de 2020 que a gente passou. O quanto nós fomos limitados de acesso aos nossos prazeres imediatos. O quanto a gente foi distanciado de tanta fuga que a gente tinha no mundo que a gente vivia. E o quanto nós fomos obrigados a parar e olhar para as nossas próprias vidas. E, para quem soube aproveitar essa parada, se questionar o que eu estou fazendo com esse tempo que me resta. O que eu estou fazendo desta vida que eu tenho para viver. O que de fato vai ficar de mim se o corona me pegar hoje e me levar amanhã? A gente pode morrer de corona, a gente pode morrer de acidente de carro, a gente pode ter um infarto do nada e morrer. Só que, ao mesmo tempo que a morte está aí, andando do nosso lado, e a gente não sabe em que esquina ela vai virar e beijar a gente, a vida está andando do outro lado. Acontece que talvez você esteja olhando só para esta morte e se esquecendo de olhar que existe uma vida para ser vivida. Existe algo para ser construído. Existe algo que neste planeta, nesta existência, só você pode entregar a este mundo, a esta vida. E você não vai conseguir fazer esta entrega, viver esta vida, enquanto você não parar de fugir de algo tão grande, tão poderoso e tão inevitável como a própria morte. Mais uma vez eu vou lembrar uma passagem da música do Raul que ele fala: a morte talvez seja o grande segredo desta vida. Que no momento em que a gente olhar para ela e ver que ela vai chegar, e ver que a nossa existência está a cada dia acabando, a gente começa a pensar: o que eu vou fazer hoje com essa oportunidade que pode ser única neste dia, de viver e de construir algo nesta vida. E aí eu vou encerrar mais uma vez com a mesma pergunta do título dessa live. Quando a morte chegar, o que vai restar de você nela? O que você vai deixar como cinza para alimentar uma erva, para alimentar um outro homem, para que você continue viva e vivo indiretamente na vida dessas outras pessoas que você atingiu com a sua própria vida. Isso é o que o Viktor Frankl falava de autotranscendência, que é o que de verdade traz sentido para a nossa vida. É o momento em que a gente transpõe os nossos próprios limites e começa a fazer algo para quem está na frente da gente. Começa em vida a ser cinza que alimenta a erva, que alimenta um outro homem e que a gente continua vivo dentro deste homem porque a gente de alguma forma beneficiou a vida daquela pessoa. Faça de fato um 2020 onde você se torne essa cinza que alimenta a erva e que alimenta a vida de mais pessoas.
e que de fato constrói um sentido para a sua existência, para você ter uma maior paz e uma maior consciência daquilo que você vai deixar na vida no dia que a sua morte chegar. Acho que era isso pela live de hoje. Demoramos um pouquinho mais do que o habitual. E realmente pensem, não fujam da morte, porque ela vai chegar. Olhem para a vida e percebam o tanto que vocês podem construir enquanto vocês ainda estão aqui. Fico por aqui. Um bom dia para todo mundo. Vamos voltar à nossa rotina de lives terças e quintas às 7 horas. E eu espero vocês então na próxima quinta. Tá certo? Muito bom dia e já fui.